E eu acho que o bacana é quando nós crescemos numa família onde existe o hábito da atividade física, respeitando o corpo, olhando para essa ecologia, né, vai muito além da prática da atividade física pelo emagrecimento ou pela manutenção de uma forma de aparência, passa por um conceito de vida e por um modus operandi de atuar na vida, sabe? Então, às vezes, eu vejo que a mesma disciplina que a gente acaba aprendendo, né, desde o body pump, que é um exercício que disciplina muito, porque você tem ali que seguir ao pé da letra o ritmo, o movimento, e de tempos em tempos ele vai alternando, você vai exigindo que partes diferenciadas do seu corpo entrem em ação. Então, quer dizer, tem todo um planejamento, tem toda uma rotina de atividade, né? Então, eu vejo que quando a gente pratica uma atividade física com consciência e que tem por objetivo melhoria de qualidade de vida, bem-estar, automaticamente esse modus operandi ele se estende para todas as áreas da nossa vida, Sim. né? Eu vejo isso porque, por exemplo, eu cresci numa casa, eu sempre conto para vocês isso, né? Que a minha primeira memória de estar fora de casa é estar dentro de uma sala de um clube fazendo aula de ginástica com a minha mãe. Eu tinha por volta de 2 anos e meio, 3 anos, e eu me lembro da única criança. Era tipo uns tapetes, tipo, não era nem colchonete, era tipo umas esteiras, assim, sabe? De praia que a gente colocava no chão. Depois surgiu um colchonete, aquele colchonete grosso, não era nem tapetinho de yoga, nada disso. Mas eu me lembro num colchonete, nessa esteira, nesse lugar gigante assim, tentando replicar os movimentos. E isso estendeu muito para as minhas atitudes dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa que eu não deixei as coisas pelo meio do caminho. O que eu tiro, eu guardo. Se eu uso alguma coisa, eu não largo na pia, eu lavo e guardo. Então, assim, eu não sou. Mesmo que a atividade física te proporciona, você acaba espelhando na sua vida. Aquela história de largar o carrinho de mercado no meio do estacionamento, isso para mim sempre foi inconcebível. Levantar de uma cama e não organizar a sua cama, porque parece que a organização que a prática esportiva gera dentro de você, essa ecologia que ela gera dentro de você, ela também se propaga pelo ambiente aonde você está e pela forma como você se relaciona com esse ambiente. Então, para mim, é uma extensão, se torna uma extensão. E como você mesmo disse, né, nós não saímos do nada, aquilo que os nossos pais nos ensinam, os nossos avós nos ensinam, né, para pertencer, nós passamos a repetir até que nós entendemos o valor do hábito e o quanto essas sementes plantadas trazem um resultado ímpar para a nossa vida. E graças a Deus, Deus me abençoou com uma família que me ensinou muito isso. Até hoje todos são atletas. Então, assim, é muito bom ver o conceito da prática esportiva indo muito além do momento em que você está praticando. Né? Ele realmente é um hábito angular, ou Exato. seja, o que eu pratico ali ele se multiplica na minha vida o dia todo, em diversas áreas da minha vida, né, Fernanda? É um hábito angular que acrescenta a nível de benefícios, né, de todas as formas, né? E isso que eu acho que é muito importante, porque quando a gente enxerga o movimento como um hábito angular, tudo na vida se movimenta. Então, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. E esse tripé, ele vai só crescendo. Então, Sim. eu fico tão fascinada com esse movimento da vida, Kátia, que é algo assim, a gente vê sentido. A gente vê sentido em tudo. Então, eu vejo que, por isso que eu falo assim, eu não quero parar nunca, parar de levar esse conhecimento, de levar o meu conhecimento, o que eu vou aprendendo a cada dia, o que eu vivencio a cada dia, porque eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu falo, o que eu trago é o que eu vivo, o que eu vivencio. Então, aquilo que eu experimento e que eu vejo que surte um efeito na minha vida, a gente quer compartilhar, né? E esse é um servir, né? Então, quando eu
Até quando você foi falar assim da clínica, né? Quando eu comecei a dar aula na clínica do movimento, eu falava assim, gente, eu preciso ensinar as pessoas a fazerem o movimento. Por isso que se chama clínica. Eu falei assim, eu quero ensinar a fazer o movimento. Por quê? Aonde ela for fazer, se ela quer fazer uma musculação, se ela for correr, se ela for limpar a casa, vai lesionar. Então, assim, a consciência corporal, ela é muito importante. Então, o meu trabalho como educadora física é isso, levar essa consciência do corpo, né? E usar isso de uma forma que vai conseguir cada vez ter mais saúde. A estética é uma consequência, né, Kátia? É uma consequência do que a gente quer. Então, quando a gente organiza, é a mesma coisa, a gente organiza a nossa casa. Se a gente organiza dia a dia, a casa está sempre organizada. Se a gente não organiza, deixa, ela vai sujar. Então, ela vai acumular. E a mesma coisa no nosso corpo. Então, é porque a nossa casa é o nosso corpo. É o nosso templo sagrado. E o que a gente está fazendo com essa casa, né? O que a gente faz com essa casa? Você sabe que eu ouço sempre as pessoas falarem assim: ah, mas para você, a atividade física não é desconfortável. Mas no fundo, sabe, quando você fala sobre consciência, a pergunta é: mas como você está se relacionando com a atividade física? Porque muitas vezes ela se torna desconfortável porque você conta uma história sobre ela que acaba associando a um desconforto. A partir do momento em que você associa a uma oportunidade, você muda completamente a sua relação com ela. Eu estava conversando hoje de manhã, eu fui para a academia bem cedinho, e aí eu estava conversando com uma pessoa que nunca vai às 6 da manhã, né? E aí ela falou assim: Nossa, eu nunca cheguei. Eu falei: Eu já corri, já vim fazer o segundo tempo aqui na academia, né? Ela, sabe por que, que eu achava eu nunca vinha cedo? Primeiro, porque eu não gosto de acordar cedo. Segundo, porque eu achei que as pessoas de manhã seriam muito mal-humoradas aqui na academia. Achei que estava todo mundo muito de cara virada. E tá todo mundo conversando e dando risada, né? Eu nunca imaginei que as pessoas acordassem cedo e ficassem nesse bom humor todo para praticar atividade física. Falei, pois é, minha cara, né? Como você enxerga a oportunidade de vir para cá e praticar essa atividade física, né? Então, quando eu levanto e eu penso, Senhor, muito obrigada, meu corpo está saudável, eu hoje tenho a oportunidade de praticar uma atividade física, eu tenho a oportunidade de ouvir o que o meu corpo tem a me dizer, eu tenho a oportunidade de me relacionar com ele, eu tenho a oportunidade de, nesse período, me conectar mais com o sagrado, fazer uma oração, ouvir mais o meu interior, porque é um momento de silêncio, é um momento meu comigo mesmo. Então, como você, né, você interpreta esse momento do dia? Ah, não, se eu faço 2 vezes por semana, porque, nossa, Deus que me livre, já tá bom. Então, veja, não, quando ele se torna, a atividade física se torna um fardo, ela, na verdade, ganha uma conotação distorcida sobre o efeito que ela tem para te entregar. Então, a partir do momento em que você já vai se relacionar olhando para aquilo como uma toxicidade e não como uma oportunidade, meu, tudo vira do avesso. Agora, a partir do momento em que você olha e diz, puxa, que experiência bacana, deixa eu sentir meu corpo diferente, deixa eu prestar atenção na postura. Será que realmente essa é a postura que vai me levar ao melhor resultado? Né? O que eu posso ajustar ainda? Né? Como eu posso me relacionar com mais profundidade? Será que hoje eu me desafio, eu aumento esse peso, eu aumento essa velocidade ou não? Né? E existem até momentos bastante desafiadores que você fala assim, meu, esse realmente está me levando ao meu limite. Né? Hoje de manhã eu pensava, bom, se a mente humana já viu, sabe que pode fazer, eu vou aqui ainda porque a minha mente sabe que eu posso fazer. Então depende o nível de relacionamento, a forma como você quer se relacionar, e daí vai gerar a emoção, o sentimento, né, o conteúdo interno que será o efeito daquilo que você está dizendo que você vai viver. Como você interpreta isso muda, né, Fer? E eu sinto que muitas vezes as pessoas distorcem
o papel da atividade física no nosso cotidiano. É como se fosse uma tortura. Ah, não, eu levanto mais cedo porque eu preciso. Não é porque eu preciso, é porque, na verdade, eu tenho uma oportunidade. Sou uma pessoa abençoada que tem essa oportunidade, né? Eu acho que tudo é uma escolha, viu, Kátia? A gente, se você escolhe ter uma vida saudável, e, e a gente tem que escolher enquanto a gente tem saúde. Porque se passa muito e você perde a saúde, aí você é obrigado. Aí a sua ação, ela vai como uma obrigação, porque preciso dessa consequência de cuidar. Então, quando eu falo que o corpo tem memória, é isso, uma vida que foi construída em cima dessa consciência de ter saúde, de cuidar do corpo, de cuidar das emoções, cuidar do alimento que você ingere, sabe? Então, você vai ter lá na frente uma vida muito mais saudável. A gente Sim, não sabe, eu falei que é a única coisa que a gente sabe é que um dia todos nós vamos, né? com Nós não certeza. sabemos quando. Então, vamos nos preparar, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E além de cuidar, prestar atenção na atividade física, tudo, o emocional, ele é muito importante. E a própria consciência corporal faz com que a gente enxergue, que a gente dê mais atenção nas nossas emoções. Porque a maioria das vezes, o nosso corpo, ele carrega a mensagem. Então, a dor, ela vem carregando uma mensagem. Então, quando a gente cria essa consciência corporal, essas emoções elas não ficam no ar. Então, elas vão se inscrevendo no corpo. Então, aí, quando eu tenho essa consciência corporal, eu começo a olhar de outra forma. Então, aí eu vou olhar, na hora que me deu uma dor no estômago, o que que eu estava pensando nesse momento que me deu uma dor no estômago? Então aí eu vou começar a associar. Nossa, eu estava muito preocupada. Olha, essa dor no joelho, qual é a minha inflexibilidade em me render para a vida? Então eu vou começando a olhar o meu ser além. Então eu vou vendo aquilo que está em desordem no meu corpo. Então, eu acho que quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar nessa forma, vendo além do que está mostrando, o que que está por detrás. E hoje o meu trabalho, ele é totalmente direcionado a isso. Eu falo que a gente olha as dor, eu falo muito na clínica, eu falo assim, que a dor é um presente. O sintoma é um presente para a gente olhar. Porque às vezes o negócio continua, 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 a gente não busca fazer diferente, e ali vai persistir, vai continuar, até chegar ao ponto de que não. Então, assim, essa prevenção, ela é muito importante, e é a maneira que eu trabalho no meu dia a dia. Ajudar as pessoas a criarem essa consciência. Porque quando você tem consciência no corpo, nas suas emoções, na sua espiritualidade também, porque a gente não pode, eu falo assim que o meu tripé, a primeira coisa é Deus. Se eu não estou conectada, então cada um chama do que for, mas se eu não estou conectada, eu não consigo fazer nada na minha vida. Depois, a minha família, eu preciso ter essa saúde emocional, sabe, da convivência. E isso tudo vai refletir no meu trabalho. Então, se não está indo alguma coisa bem, então eu vou começar a olhar como é que Essa está saída. ali. Entendeu? Então, é isso que eu vim trazendo há mais de 44 anos de trabalho, é isso, essa construção para que cada mulher, no caso, eu trabalho com mulheres, né? Cada mulher encontre isso em si.
e que às vezes a própria maturidade faz a mulher se anular, se achar que não tem, não, já não, não, eu tenho que só viver com o marido e ali e se esquece. Então, quanto mais saúde a gente tem, física, emocional e espiritual, vai refletir em todo o nosso redor.